são as duas testemunhas de Apocalipse 11? Será que você conhece esses dois personagens que surgirão nos últimos dias? Porque alguns dizem que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Já há um outro grupo que diz que essas duas testemunhas dos últimos dias são Elias e Enoque. E para você, quem são esses profetas dos últimos dias? Porque hoje nós vamos ver o que diz as Escrituras sobre as duas testemunhas do livro de Apocalipse. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje vamos falar sobre as duas testemunhas de Apocalipse. Porque houve muitos comentários no último vídeo. Alguns apontam as duas testemunhas de Apocalipse como Moisés e Elias. Já outros como Enoque e Elias. Mas somente as Escrituras, elas podem dizer alguma coisa que defina esse assunto. E nós vamos falar sobre Moisés, nós vamos falar sobre Enoque, nós vamos falar sobre Elias. E no final, nós vamos fundamentar o pensamento em relação ao arrebatamento desses ilustres personagens, que nós já conhecemos bem dentro das Escrituras. Bem, Moisés, é claro, foi um grande líder do passado. Ele foi o libertador do povo do Egito e com eles ele passou pelo deserto, debaixo da nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo durante a noite. Ali foram realizados grandes milagres. Irmãos, sem dúvida, um dos mais lindos testemunhos é o de Moisés. Mas não é bem isso que queremos falar nesse vídeo. Nós queremos ir ao livro de Deuteronômio 34:7, porque ali é uma passagem muito importante para falarmos de arrebatamento. No livro de Deuteronômio diz: era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, ali nas campinas de Moabe. E os dias de pranto, de luto de Moisés se cumpriram. Queridos irmãos, a Bíblia diz perfeitamente que Moisés morreu. E quando nós pesquisamos, nós vamos ver que a cronologia aponta que essa morte foi ali mais ou menos em 1440 a.C. Porém, de acordo com alguns irmãos, Moisés vai ressurgir nos últimos dias como uma das testemunhas de Apocalipse 11 para profetizar 1260 dias. E aí nós paramos nesse pensamento. Eu, Cláudia, confesso que tenho muita dificuldade de compreender que um homem que morreu há milhares de anos possa ressurgir no futuro. Não porque Deus não tem poder para isso, mas sim porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir e porque Ele não mente. As Escrituras são claras. Moisés morreu. E se eu acredito que Moisés morreu, foi arrebatado e está no céu, essa frase, queridos irmãos, me faz dizer que Deus mente.
Cláudia, mas Deus não mente. Isso, Deus não mente. E aí, qual é o primeiro embargo? Primeiro embargo, porque quando falamos que Moisés foi arrebatado e não morreu, nós estamos indo contra as Escrituras, porque acabou de dizer que Moisés morreu. Vamos acompanhar aí meu raciocínio, irmão, só um minuto. O segundo ponto que contradiz é que o Messias de Israel não pode mentir. Porém, quando eu digo que Moisés morreu, foi arrebatado, está no céu, eu vou contradizer o Messias de Israel, porque Jesus lá em João 3,13 vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então, de pronto, ele diz que só ele desceu do céu. Então, de cara, Jesus diz, ninguém subiu ao céu. Somente eu desci. Então, irmãos, se há alguma confusão, o Messias está falando. E realmente, Moisés foi recolhido aos seus pais, como nós vimos lá em Deuteronômio. Então, vamos para o segundo passo, que é Enoque. Enoque foi arrebatado porque sua fé agradou a Deus. É isso que se coloca. Então, Enoque também está no céu. Mas lá em Hebreus 11 mas lá em Hebreus 11 está lá os heróis da fé. E Enoque está ali. Está escrito que foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. Nós sabemos que algo aconteceu com Enoque e nós sabemos que o tempo que Enoque viveu foi no período pré-diluviano. E algo aconteceu com Enoque no período pré-diluviano que Deus fez com que ele escapasse da morte. Isso está bem claro. E foi levado para Deus e ninguém encontrou mais. A partir dessa expressão foi levado para Deus, todos dizem que Enoque não morreu e que ele está no céu, contradizendo já a palavra do Messias acima. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. E mais um ponto, porque lá em Hebreus 11:13, que fala dos heróis da fé, que fala de Enoque, esse mesmo texto vai dizer, e todos morreram. Quer dizer, Enoque morreu. Paramos aí. O segundo homem também morreu. Então, vou prosseguir para o terceiro homem, que é Elias. Elias é um caso que eu já deixei um vídeo bem resumido, falando claramente de Elias. O que aconteceu com Elias? Ponto a ponto. Eu vou deixar aqui no card, eu vou deixar aqui nos comentários. Os irmãos que tiverem interesse, podem ir lá ver. Então, de Elias eu vou falar bem rapidamente. Elias também é outro personagem bíblico, é outro homem que ele é admirado no mundo judeu e no mundo cristão. Elias, ele é um dos maiores profetas. Os judeus, irmãos, eles esperavam o profeta Elias que viria preparar o caminho do Senhor, porque está escrito lá em Malaquias 4:5, 3:1, que Elias viria. Foi profetizado que Elias viria para preparar o caminho. E o que aconteceu? Os judeus começaram a esperar Elias, porque era ele que preparava o caminho, e quando Elias surgisse, logo após surgiria o Messias. E com essa espera de Elias, irmãos, os judeus, eles entraram em maior confusão, porque enquanto eles esperavam o Elias veio e eles não viram.
Como que você sabe disso, Cláudia? Em Mateus 17:10, os discípulos vão questionar o Senhor por um pensamento que existia naquela época. E eles perguntam assim: e os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse-lhes: é verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho de Deus. E entenderam os discípulos que falara de João Batista. Irmãos, João Batista, ele tinha vindo pregando no deserto, falando para se arrepender, e ele foi degolado. Esse foi o seu fim. E aí o povo judeu está esperando ainda um Messias, e Jesus fala: Elias já veio, e vocês fizeram o que quiseram. E aí os discípulos despertaram que Elias, que Jesus está falando, era João Batista. Irmãos, os judeus esperaram por Elias e não reconheceram que era João Batista. Poxa, que confusão, é reencarnação, é o que é isso? Não, queridos irmãos. O Espírito que estava na vida de Elias, que foi dado por Deus, era o mesmo Espírito que estava na vida de João e que foi dado pelo mesmo Deus. Mas por não compreender o que foi dito nas Escrituras, os judeus se confundiram e perderam o Messias prometido. E se vocês querem que eu conte uma história, vocês sabiam que os judeus ortodoxos, os judeus que acreditam que Jesus não é o Messias e que estão esperando o Messias verdadeiro, todos os anos, quando se aproxima da Páscoa, os judeus separam um lugar à mesa com uma taça para aguardar a chegada de Elias. Irmãos, esse gesto se faz presente em todos os lares que acreditam que o Messias ainda virá. Olha a confusão pelo erro de interpretação. João Batista já morreu lá atrás, mas tem gente esperando Elias. E hoje, irmãos, os cristãos estão esperando que Elias vai surgir no final dos últimos dias para profetizar 1260 dias. Mas Elias também morreu, conforme eu já disse no outro vídeo e já expliquei e já deixei os comentários lá. Elias também morreu. Então pense bem, irmãos, Elias, Moisés e Enoque morreram. E aí, alguns dizem que eles foram arrebatados ao céu para retornarem nos últimos dias. E aí fica difícil mais um pedaço aqui para entender. Se Elias, Enoque e Moisés foram, mesmo que tenham morrido, mas vamos dizer que foram arrebatados aos céus. Se eles foram arrebatados aos céus, automaticamente eles receberam um novo corpo. Porque no céu não existe, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, se eles chegaram lá ao céu e estão lá, eles receberam um novo corpo. Então, eles se tornaram incorruptíveis, tornaram-se imortais. Correto, irmãos? Ou estou errada? Aí vocês vão colocando aí no comentário, porque esse é o caminho da visão que eu tenho. E aí, esses homens estão nos céus, como diz algumas visões.
Só que esses homens retornam nos últimos dias. Vão pregar 1260 dias e depois serão mortos pela besta. Como alguém imortal morre de novo? Fico sem entender mais uma vez. Irmãos, eu não quero mudar o pensamento, a opinião de ninguém. Porém, eu deixo aqui a minha reflexão para o despertar desse mundo mal aí, que nós vamos cegos. Se a gente continuar cegos, nós vamos ser os próximos judeus, cegos. Porém, os judeus têm uma expectativa para eles, porque Deus promete restaurar os judeus no fim dos dias. E isso está muito próximo. Eles serão restaurados. E aí, queridos irmãos, como eu posso fechar que Elias, que Enoque, que Moisés são as testemunhas do Apocalipse 11, se tudo que eu falei não está coerente com a nossa Bíblia Sagrada? Deus vela sobre a sua palavra para cumprir e Deus não mente. Esses homens morreram. Jesus fala claramente que somente ele desceu e ninguém subiu. Então, para mim, é muito difícil esse pensamento. Mas deixo aqui para reflexão esse assunto. E você, queridos irmãos, quem você pensa ser as duas testemunhas de Apocalipse 11? Enoque, Elias, Moisés ou nenhum desses nomes? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.